Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Restaurando Vidas. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever no nosso canal. Quero te convidar a já estar curtindo o vídeo de hoje. Hoje nós vamos começar falando sobre Neemias, que foi um grande restaurador, usado por Deus, um homem de oração que intercedeu pelo seu povo naquele tempo difícil, né? Alguém que o Senhor levantou com a autoridade do Espírito de Deus, alguém que o favor de Deus estava sobre a vida dele. Eu, por alguns meses, venho estudando esse livro de Neemias e o Senhor me trouxe algumas revelações para as nossas vidas e eu quero estar compartilhando com você. E hoje vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar falando sobre Neemias. E eu quero desde já te incentivar, te influenciar, te dizer, se você ainda não leu esse livro, leia, mergulhe no livro de Neemias. Se você já leu, já conhece a história, eu quero te dizer, leia mais uma vez, estude mais uma vez, porque nós estamos passando por tempos difíceis. Nós estamos passando por momentos em que nós precisamos buscar a restauração de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Talvez alguns precisam de restauração no casamento, alguns precisam de restauração na vida financeira, na vida profissional. Alguns precisam de restauração na vida de um filho. Eu quero te dizer, é tempo de restauração. O Senhor tem falado muito comigo, é tempo de ser restaurado por Ele. É tempo de se submeter a Deus e entrar no processo de restauração. Eu quero te dizer que o Senhor pega aquilo que está quebrado, Ele pega os cacos e Ele refaz novo. Eu quero te dizer que o Senhor levanta Neemias dentro dos lares. E Ele está levantando aqueles que querem ser levantados por Ele. Aqueles que estão dispostos a se levantar, como Neemias se levantou. Neemias era copeiro do rei naquele tempo, do rei Artaxerxes. Ele estava em Suzã, lá no palácio, servindo o rei, tranquilamente, fazendo desenvolvendo as suas atividades. E ele recebeu a visita de Hanani, seu irmão, e alguns homens de Judá. E Neemias perguntou para aqueles homens como estava o povo de Israel, como estava a cidade de Jerusalém, como que estavam aqueles que haviam regressado do cativeiro. E aí eu quero ler o capítulo 1, vou ler alguns versículos. E aqui no versículo 3, depois que Neemias pergunta para eles como estava o povo, seu irmão Hanani respondeu: as coisas não vão bem para os que regressaram da província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Essa foi a resposta que Neemias teve. Essa foi a má notícia que chegou naquele momento para Neemias. Quem sabe, né? Você também não está passando por uma situação parecida. Talvez algo está quebrado. Talvez alguma situação na sua vida, na sua família, não sei, mas você sabe. Talvez os teus olhos veem como que está destruído. Mas eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para restaurar. E Neemias recebe essa notícia e olha o posicionamento dele diante dessa notícia. Quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei
jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e te obedecem. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos terrivelmente pecado. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Até aqui eu quero ler e eu quero começar falando para você uma das coisas que eu aprendi com Deus nesse capítulo aqui, primeiro de Neemias, é que diante das más notícias, diante das lutas, diante do deserto, que é tempo de sequidão, deserto é tempo difícil, diante de seja o que for de ruim que esteja acontecendo na tua vida, na tua família, com um familiar teu, diante da dificuldade que você esteja enfrentando, nós devemos seguir aqui o testemunho de Neemias, o posicionamento que Neemias teve. A palavra diz que quando ele ouviu isso, ele se assentou. Primeiro ele parou para entender o que estava acontecendo. E a palavra diz que ele chorou. Ele chorou porque ele se entristeceu com o que ele ouviu, por saber que o seu povo, que a sua cidade, o lugar onde ele nasceu, onde os seus familiares estava destruído. Estava com as suas portas de proteção destruídas pelo fogo e as muralhas estavam todas no chão. Os muros que protegiam, não tinha proteção naquela cidade. Aquele povo estava sofrendo, estava humilhado. A palavra diz que ele sentou, ele chorou. E a palavra diz que ele se lamentou por alguns dias e ele jejuou e orou a Deus do céu. E aqui o Senhor quer lembrar para mim e para você que em tempos de dificuldades, nós precisamos se assentar com Deus. Nós precisamos chorar no colo de Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos acolhe, é aquele que nos ouve. Nós precisamos abrir o nosso coração e colocar diante deles as angústias, as dificuldades. E nós precisamos orar e jejuar, renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa carne, dizer não para a nossa carne e fortalecer o nosso espírito diante das dificuldades. Neemias intercedeu ao povo, ele intercedeu a Deus pelo povo que estava sofrendo. O Senhor quer nos levantar nesse tempo como intercessores pela nossa família, intercessores pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa nação. Nós temos que ser intercessores, nós temos que levantar em oração e jejum e fazer como Neemias. Neemias confessou o pecado dele, o pecado da família dele, o pecado do povo. Ele disse: nós pecamos contra ti, mas não te esqueça da aliança que o Senhor fez com o teu povo. Ele lembrou ao Senhor que o Senhor fez uma aliança com eles, com o povo de Israel. Nós temos que nos lembrar da aliança que fizemos com Deus, nos lembrar da aliança que Ele fez conosco. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido do Senhor, nós somos nação santa do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor em oração, buscar o jejum. Nós precisamos. Neemias intercedeu pelo povo. A palavra diz que ele ficou dias na presença do Senhor em oração e jejum, chorando. Nós precisamos chorar diante do Senhor. Nós precisamos rasgar o nosso coração e confessar as nossas falhas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor é aquele que nos perdoa, mas nós precisamos nos arrepender de todo o coração.
O Senhor ouviu a oração de Neemias. O Senhor ouviu o clamor, Ele recebeu o jejum de Neemias. E o Senhor levantou ele. O Senhor colocou dentro do coração de Neemias, revelou para Neemias os planos de Deus para Jerusalém, que era reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído, tudo aquilo que estava quebrado. O Senhor colocou como uma chama ardente dentro do coração de Neemias o desejo para que ele se levantasse como um restaurador, como um líder, uma liderança no meio do povo para reconstruir o que estava destruído. Eu quero dizer para você, o Senhor quer te levantar dentro do teu lar, homem, mulher, jovem, adolescente, eu não sei quem está me escutando neste momento, mas essa mensagem está chegando para você porque Deus quer falar no teu coração. Ele tem um chamado para a tua vida. Ele tem uma restauração para a tua vida, para a tua casa. E o Senhor te chama como chamou Neemias, para restaurar aquilo que está quebrado. O Senhor vai colocar uma chama dentro do teu coração, para que você se levante. Uma disposição do céu vai vir sobre a tua vida. Em nome de Jesus, uma disposição do céu para servir o Senhor, para ser um restaurador, para reconstruir as muralhas que estão quebradas, para reconstruir talvez esse casamento que esteja quebrado, esse relacionamento com esse filho que talvez esteja quebrado por anos. O Senhor quer restaurar as famílias nesse tempo. O inimigo ele tem se levantado para destruir as famílias, os lares, que é um projeto do Senhor. Mas o Senhor quer te levantar como levantou Neemias naquele tempo, para interceder pela tua casa, pela tua família, para interceder pela nossa nação, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, para se colocar na posição de intercessor e de restaurador, porque o Senhor restaura vidas. E eu quero te dizer, quando o Senhor restaurar a sua vida, Ele vai te usar para restaurar outras vidas, porque quem muito foi restaurado um dia restaurará. Seja como Neemias, interceda pelo teu povo, interceda pela tua casa, se levante com o jejum e oração, busque o Senhor enquanto você pode achar. Neemias não se prostrou diante da notícia, da má notícia, ele não se prostrou, mas ele se posicionou diante da notícia ruim que ele recebeu sobre o seu povo. E o Senhor diz para mim e para você, não se prostre. As notícias ruins, os problemas, eles estão aí, mas não é para a gente se prostrar não diante dos problemas. É para a gente se levantar como Neemias se levantou. O desânimo vem, a tristeza vem, mas é como Neemias, ele sentou, ele chorou, ele se lamentou. Mas a palavra diz que daí ele tomou um posicionamento de jejum. Jejum é uma arma que derruba muralhas, que quebra correntes, que abre os caminhos, que traz entendimento diante das dificuldades. O jejum, através do jejum, Deus te dá estratégia para vencer as batalhas. Ele te ensina, ele desconstrói o que precisa ser desconstruído dentro de você para encher mais dele dentro da tua vida, para te capacitar e para te fortalecer e para te ensinar. O sofrimento, ele vem para trazer crescimento. Ele vem para nos aproximar de Deus, porque quando está tudo bem, a gente pouco busca Deus. Mas nós precisamos passar pelo sofrimento. É para nós passarmos pelos sofrimentos, porque eles nos fortalecem, eles nos dão crescimento, eles nos ensinam o quão dependente nós somos do Senhor. O quão dependente nós somos de Deus diante de seja qualquer dificuldade. Nós somos dependentes do Senhor e nós temos que buscar cada vez mais Ele. E Neemias não se prostrou, ele se levantou. E Deus ouviu a oração de Neemias.
Deus ouviu a oração de Neemias e colocou o plano dele, o plano de restauração. Faça como Neemias. Se coloque em posicionamento diante da situação difícil. Deus vai te capacitar. Deus vai te levantar como levantou Neemias. Confesse os pecados, confesse as falhas. Nós precisamos confessar ao Senhor, porque Ele é grande em amor e misericórdia e bondade para nos perdoar e para nos restaurar e para restabelecer a identidade nossa de filhos dele, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. Busque o Senhor. E lá no capítulo 2 de Neemias, e o versículo 12, aqui na parte B, Neemias já estava lá em Jerusalém, inspecionando os muros, inspecionando a situação que estava a cidade. E Neemias diz assim: não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Deus colocou o plano dele dentro do coração de Neemias. E ele levou Neemias a Jerusalém e mostrou toda a situação que estava a cidade. Deus estava com Neemias. A bondade de Deus estava com Neemias naquele tempo. Aonde Deus o levou, o capacitou. Deus preparou tudo durante o caminho para que Neemias chegasse lá e começasse a obra do Senhor. Aqui no versículo 11 do capítulo 1, Neemias diz: ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. O Senhor ouviu a oração de Neemias. O Senhor ouve a tua oração. Ele ouve o teu clamor. Se você se colocar diante do Senhor em oração, Ele vai ouvir. Ele vai te dar estratégia. Eu quero te dizer hoje, medite nesse capítulo 1 de Neemias. Aprenda com Neemias. Não se prostre diante da dificuldade. Não pense que não tem solução, que não tem jeito. O Senhor, Ele restaura tudo que está quebrado. O Senhor é o único que pode restaurar o que está quebrado. Ele tem poder. Se você buscar no Senhor, Ele vai te alcançar. Busque no Senhor. Busque, você é o restaurador. Você é o restaurador da sua casa, da sua família. Deus quer te levantar como restaurador, para reconstruir, para levantar muros de proteção. Que você seja muito abençoado com essa palavra. Eu tenho certeza que ela falou ao seu coração. E eu quero te dizer, se essa palavra falou no teu coração, é porque Deus quer te levantar nesse tempo, como levantou Neemias. Não se prostre diante da dificuldade, mas se levante, interceda. Curte esse vídeo, comenta, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreve no nosso canal. Me ajuda a espalhar essa mensagem. Me ajuda a espalhar o Evangelho do Senhor. Me ajuda a alcançar vidas, alcançar almas.